Chegamos na nossa segunda aula do nosso curso de Forex para iniciantes. Se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para que você assista, porque lá nessa primeira aula a gente tem conceitos muito importantes que vão te fazer entender tudo que eu vou passar nessa aula de hoje. Então corre para conferir se você ainda não assistiu essa aula e não perca tempo. Eu me chamo Stephanie, eu sou a idealizadora aqui do Acesso Trader e nesse canal eu vou te transmitir a minha experiência de mais de 5 anos de mercado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e eu vou deixar passando aqui na tela o meu Instagram para que você possa me acompanhar por lá também e receber dicas do mercado diariamente. Além do link da aula anterior, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também outros links super importantes que vale muito a pena você acessar. Um deles é o link do grupo gratuito que eu tenho lá no Telegram, onde diariamente, de segunda a sexta-feira, eu posto dicas, análises e estudos que estão agregando e muito na visão de mercado da galera. Quem tá lá dentro não tá se arrependendo, então eu recomendo que você também faça parte. Agora, vamos a iniciar a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre liquidez, regiões de oferta, demanda e abordar alguns conceitos sobre order blocks e algumas variações deles. Sobre liquidez, eu preparei um resumo aqui para você acompanhar comigo esses embasamentos teóricos. Vamos lá. Primeiramente, o que é liquidez? A liquidez, galera, nada mais é do que dinheiro. Ela é o combustível do mercado. O mercado, ele vem em uma constante busca por essa liquidez. Se todo mundo tiver comprado, o mercado ele não vai subir. Se todo mundo tiver vendido, o mercado ele não vai cair. É necessário um desequilíbrio entre oferta e demanda para que as movimentações do mercado aconteçam. A liquidez, ela sempre, coloca isso na sua cabeça, a liquidez, ela sempre tende a ser capturada. E para você que é iniciante, o que você precisa saber agora é identificar na frente do gráfico quais são os pontos, quais são as configurações que geram essa liquidez, e é isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Separa papel e caneta e anota isso aqui com calma. Você vai ter liquidez acima de topos isolados, abaixo de fundos isolados. Você vai ter liquidez também acima dessas regiões de topo duplo, abaixo dessas regiões de fundo duplo também. Além disso, você vai ter muita liquidez também nas linhas de tendência, tanto de alta quanto de baixa. Você vai ter muita liquidez a ser capturada acima de uma linha de tendência de baixa e vai ter muita liquidez também a ser capturada abaixo de uma linha de tendência de alta. E por fim, você vai ter muita liquidez também a ser capturada em um mercado lateral, tanto acima da região de topos quanto abaixo dessa região de fundos, certo? E qual é a grande sacada de você saber localizar esses pontos onde existe liquidez no mercado? É para você conseguir operar juntamente com os big players ou os grandes players. Os big players, eles são grandes bancos, as grandes instituições, fundos de investimentos, empresas multinacionais, são participantes com grande poder de capital e influência no mercado. São eles que movimentam grandes volumes de dinheiro e por isso eles conseguem influenciar os preços dos ativos, às vezes de forma direta, às vezes indiretamente, é só pela expectativa do mercado sobre o que eles vão fazer. Ao longo desse vídeo você vai entender um pouco melhor sobre isso. Agora que você já aprendeu o que é liquidez, você já sabe identificar ela na frente do gráfico, o próximo passo é você entender o que são regiões de oferta e demanda dentro do mercado financeiro. E para isso eu preparei esse resuminho aqui para que você entenda toda a teoria por trás. Então vamos lá, coloquei aqui os conceitos, de regiões de oferta e demanda. Elas são áreas, galera, no gráfico onde o preço tende a reagir fortemente, seja revertendo ou fazendo uma pausa. Essas regiões, elas são usadas por nós, traders, para identificar possíveis pontos de entrada ou de saída de operações com base no comportamento dos grandes players. Uma região de demanda ou uma zona de compra é também chamada de zona de suporte. Ela é uma área onde tem muitos compradores interessados. Quando o preço chega nessa região, é comum que ele pare de cair e suba. Os traders eles buscam entrar comprado quando o preço atinge essa zona. E na região de oferta, que é uma zona de venda, é chamada também de zona de resistência. É uma área onde tem muitos
os vendedores interessados. Quando o preço chega nessa região, é comum que ele pare de subir e que ele caia, porque os traders buscam entrar vendido quando o preço atinge essa zona. Com essa visão bem alinhada, a gente vai analisar aqui os desenhos que eu fiz para a gente poder exemplificar isso da melhor forma para você. No primeiro caso, que é esse daqui, o mercado ele vinha trabalhando em uma tendência de baixa e deixou aqui nesse ponto essa região de oferta. E o que que isso significa para a gente? Significa que se o mercado voltar nessa zona aqui, dessa regiãozinha de oferta, que é um ponto onde entra muita força vendedora, por ela ser um ótimo ponto de parada do preço, eu posso realizar uma venda nesse ponto, visando que o ativo continue caindo. Da mesma forma, aconteceria nesse exemplo aqui ao lado, só que no sentido contrário, porque o mercado ele vem trabalhando em uma tendência de alta e aí ele deixa essa região de demanda aqui. E o que que isso vai significar para a gente? Essa região é uma região onde entra muita força compradora, sendo um ótimo ponto de parada do preço. E isso significa que se o mercado retestar essa região de demanda, eu posso comprar aqui, visando que o preço continue subindo. Simples assim. Agora a gente vai começar a ligar os pontos, tá? Eu te falei lá atrás que o mercado ele vive uma constante busca por liquidez, certo? E que essa liquidez ela tende sempre a ser capturada. Essa captura ou essa busca por liquidez, ela ocorre quando o mercado propositalmente ele rompe uma região de suporte ou de resistência e engana o varejo, então ele reverte aí com força. Quando eu falo para você sobre o varejo, eu me refiro à grande massa que opera no mercado, são as pessoas comuns. E aí, quando o mercado ele começa a configurar algum padrão que gera liquidez, ele tende a capturar essa liquidez em uma região de oferta ou demanda mais próxima, ou que esteja aí melhor alinhada, tá? E é dessa forma que você deve atuar no mercado, visando essas capturas, essa busca por liquidez, porque operando assim, você está indo junto com os big players, que são aqueles que comandam o mercado, e não está indo aí de acordo com a grande massa, com o varejo. Aqui nesse mesmo exemplo que eu te desenhei aqui anteriormente, eu posso comentar, na verdade, sobre isso que eu acabei de falar com você. Antes de atingir, por exemplo, essa região de oferta, o preço aqui ele fez um padrão que gerou liquidez. E qual foi esse padrão? Ele deixou esse topo isolado. E o topo isolado deixa muita liquidez acima dele a ser capturada. Então, a gente tinha essa liquidez desse topo isolado a ser capturada, e quando que o mercado fez a captura de liquidez desse padrão? Quando ele atingiu essa regiãozinha de oferta, tá? Ele atingiu a região de oferta, aqui entrou muita força vendedora, empurrou o preço para baixo, o mercado fez a captura nessa zona relevante e posteriormente ele reverteu bruscamente o seu sentido. E da mesma maneira aconteceu aqui ao lado. Antes do mercado buscar essa região de demanda, ele configurou um padrão que gerou muita liquidez. E qual foi esse padrão? Esse fundo isolado aqui. Fundo isolado deixa muita liquidez abaixo dele a ser capturada. E aí, quando o mercado atinge essa zona relevante aqui de demanda, ele faz a captura de liquidez desse fundo. Aqui é um ponto onde entra muita força compradora. Então, tem esse poder de jogar o preço para cima. Não é à toa que ele buscou a região de demanda, capturou a liquidez do fundo e o preço reverteu aí bruscamente o seu sentido. Então, esse é o alinhamento do conceito de captura de liquidez, regiões de oferta e demanda. Então, quando você está com essa visão bem alinhada, você consegue encontrar ótimas oportunidades na frente do gráfico. E para você ir vendo como que esses conceitos eles vão se encaixando, a gente consegue conectar essa visão de oferta e demanda com os conceitos de order blocks ou blocos de ordem. E para que você assimile tudo muito bem, eu preparei mais um resumo aqui para te auxiliar. Então anota tudo e preste atenção em cada detalhe a partir de agora. Então, nosso resumo sobre order blocks. Os order blocks, galera, eles são áreas no gráfico onde os grandes investidores entraram no mercado com muito dinheiro comprando ou vendendo ativos. Os big players eles não podem operar com a gente porque eles movimentam milhões, vou até consertar aqui que saiu errado, eles movimentam milhões ou bilhões, na verdade, tá?
milhões ou bilhões. E para fazer isso sem estourar o preço, eles dividem as ordens em pedaços e executam elas em zonas específicas chamadas de order blocks. E por que os order blocks eles são importantes para a gente no day trade? Porque eles mostram exatamente onde os grandes investidores colocam as suas ordens. E se o preço voltar ali de novo, tem uma grande chance dele reagir outra vez. Eu vou te dar aqui um exemplo bem simples. Imagine que um banco, por exemplo, quer muito comprar um ativo, tipo dólar ou índice, digamos assim. E ele não compra tudo de uma vez, porque se ele fizer isso, o preço ele vai subir muito rápido, ele vai pagar muito mais caro. Então, o que ele faz? Ele esconde as ordens em uma região e vai comprando aí aos poucos. Quando ele termina de comprar uma quantidade que ele quer, o preço vai lá e bum, explode para cima. E essa região onde o preço explodiu para cima é o order block, ou seja, é a base dessa movimentação. Então, os blocos de ordem, quando bem encaixados em um bom contexto, eles são usados como regiões de oferta ou demanda. Existem alguns tipos de order blocks, algumas variações, mas como você está iniciando agora, para não confundir a sua mente, eu vou te mostrar dois tipos de bloco de ordem, que são particularmente os blocos de ordem que eu mais utilizo para operar no meu dia a dia. Vou dar uma pequena pausa aqui na nossa aula para te dizer que se você está curtindo o conteúdo até aqui, você vai ficar surpreso com tudo que você ainda pode aprender sobre esse mercado. Então, se você quer aprender aí de forma mais profunda sobre o Forex, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai te permitir ter acesso a toda a minha metodologia, todas as variações de order blocks, teorias, estruturas que eu utilizo e aplico diariamente e que me trazem resultados. Então, vale muito a pena, eu te garanto. Voltando ao nosso curso, eu já até separei aqui o desenho, porque o primeiro tipo de order block que eu quero te mostrar é esse aqui chamado de order block extremo ou extreme order block. É uma área muito importante no gráfico, onde o preço ele fez uma última pausa antes de mudar completamente a sua direção. E como os big players eles estivessem entrando com muita grana aqui, e por isso o preço teve essa reação com tanta força, certo? Um ponto importante a ser destacado é que quando você enxerga o mercado trabalhando aqui em uma tendência de baixa, por exemplo, o Extreme Order Block vai ser o último candle positivo que antecedeu essa queda do preço. E se o mercado vem trabalhando em uma tendência de alta, o bloco de ordem extremo vai ser o último candle de baixa, o último candle negativo que antecedeu a alta do preço, tá? Vamos aqui para o desenho que eu vou te mostrar isso da melhor maneira para que você possa entender bem tudo aquilo que eu quero te dizer. Bom, aqui nesse caso, tá? Desse nosso desenho aqui, eu tinha um padrão que gerou muita liquidez acima deles a ser capturada, que foi esse padrão de topos nivelados aqui, tá? Então, o mercado, quando ele fez essa movimentação aqui, ó, ele subiu, capturou a liquidez dos topos nivelados e ele desceu, tá? Então, esse foi o movimento de captura de liquidez que ele fez. E a partir do momento que o mercado praticou aqui o nosso choque, rompeu esse último fundo válido dessa tendência que vinha aqui de alta, ele validou esse order block extremo aqui na ponta, esse último candle positivo que antecedeu toda essa queda do preço. E como eu te falei, os order blocks eles vão ser usados como regiões de oferta ou demanda. Você vai poder comprar ou vender neles dependendo do contexto que o mercado te apresente. E como aqui ele nos configurou toda essa estrutura de captura de liquidez do topo duplo, assim que o mercado voltar nessa região desse order block extremo aqui, você poderia vender mais ou menos nesse ponto, visando a queda do preço, pois aqui nessa região, o institucional, o grande player deixou muito dinheiro, logo é um ótimo ponto de parada para o mercado. E da mesma maneira funciona no Extreme Order Block comprador. Eu coloquei ele no mesmo contexto para poder facilitar o entendimento aqui para você, deixar tudo mais simples. O mercado veio, fez esse padrão aqui de liquidez, que são os fundos nivelados, então tinha muita liquidez abaixo deles a ser capturada. Nesse movimento que o preço fez aqui de descer e subir com intensidade, ele capturou a liquidez aqui presente nesses fundos e em seguida ele fez aqui a prática do choque, rompendo esse último topo válido,
dela aí de baixa. Então, ele validou lá na ponta esse order block comprador. O order block comprador, o extreme order block comprador, foi esse candle negativo que antecedeu essa impulsão de alta do preço. Então, se o mercado volta aqui nessa região desse order block comprador extremo, eu posso comprar nesse ponto visando a alta do ativo, visto que nessa zona o big player deixou muito dinheiro e isso daqui é um ótimo ponto de parada do preço. Eu já estou aqui com o meu esqueminha preparado porque o segundo tipo de order block que eu vou te mostrar é um dos meus preferidos. Ele é chamado de Fair Value Order Block. A diferença do Extreme Order Block para o Fair Value Order Block é que a Fair Value Order Block acontece no meio de uma impulsão e a Extreme Order Block está sempre localizado nas extremidades, nas pontas dos movimentos. Então, a Fair Value Order Block é uma vela de correção no meio de uma movimentação de baixa ou no meio de uma movimentação de alta. Olha só esse exemplo aqui que eu desenhei. A gente está aqui em um movimento baixista e o mercado ele fez aqui pequenas impulsões e correções dentro de uma estrutura maior, de uma pernada, de uma impulsão maior de baixa, que foi essa daqui, desse topo até esse fundo, tá? Então, nesses pontos aqui, tanto nesse ponto quanto nesse ponto, ele deixou aqui uma vela de correção e depois caiu. Deixou uma vela de correção e depois caiu. Então, aqui nessas regiões, nós temos as nossas Fair Value Order Blocks. São blocos de ordens localizados no meio da impulsão, são sempre candles contrários ao movimento vigente aqui do preço. Então, esse é um dos order blocks mais simples de você identificar. E aí, se o mercado volta nessa região, por exemplo, ó, voltou nessa regiãozinha, a gente tem uma oportunidade de venda, tanto nessa primeira região, quanto nessa segunda região lá acima, tá? Se voltar lá naquela zona, a gente pode vender também visando a queda do ativo, porque aqui a gente tem regiões aí de Fair Value Order Blocks, são order blocks extremamente poderosos. O mesmo vai acontecer em uma Fair Value Order Block no aspecto comprador. O mercado aqui, por exemplo, ó, ele está trabalhando em uma tendência principal de alta, certo? Tendência principal de alta. Tem essa impulsão toda aqui na macro, ó, uma forte impulsão desse fundo até esse topo, e no meio dessa impulsão a gente teve aqui uma vela de correção e outra vela de correção, configurando aqui as nossas Fair Value Order Blocks. Então, são velas de correção contra o movimento vigente, apontadas contra o movimento vigente aí no meio de uma impulsão altista ou baixista, tá? Nesse caso aqui, a gente está com a visão de order block, Fair Value Order Block comprador, e aí se o mercado retestar tanto essa região aqui de cima, é um ótimo ponto de compra, quanto essa região aqui mais abaixo também é um ótimo ponto de compra, porque são Fair Value Order blocks muito poderosos. E aí você me pergunta, mas qual eu escolho para comprar ou vender? Tudo vai depender do contexto que você tem alinhado em cada região. E para completar e finalizar a nossa segunda aula, nós vamos direto para frente do gráfico para a gente poder aplicar todo o conteúdo que a gente acabou de aprender hoje. Vamos lá, eu quero que você observe bem toda a aplicabilidade desses conceitos na frente do gráfico e como isso realmente funciona. Eu estou aqui no EuroJPY e olha só essa configuração que o mercado apresentou. Deixou esses topos aqui nivelados, tá? E a gente sabe que esses topos nivelados têm muita liquidez acima deles a ser capturada. Não é só um topo isolado ou topo duplo que tem liquidez. Topos nivelados a partir de 2, 3, 4, 5, enfim, geram muita liquidez a ser capturada. Então, eu tinha esse padrão que gerou muita liquidez. E aí, qual é o próximo passo, tá? Perceba que aqui eu já deixei a movimentação que o mercado fez pronta. Então, o próximo passo, depois que você visa essa geração de liquidez, é buscar uma região de oferta ou região de demanda, se for o caso, visando essa captura. E qual região eu poderia usar visando a captura de liquidez desses topos aqui? Exatamente esse Extreme Order Block. Esse candle aqui, ó, positivo, regiãozinha de oferta, esse candle
positivo que antecedeu toda essa impulsão de baixa. Esse seria o ponto onde, se o mercado tocasse, ele faria a captura de liquidez desses topos, como ele fez, e posteriormente ele reverteu bruscamente o seu sentido. Então, cravado aqui no order block extremo, contexto de captura de liquidez, era só aguardar o toque e efetuar a venda para poder surfar todo esse movimento de queda. Mais um exemplo para poder te mostrar a efetividade dessas capturas de liquidez dentro do mercado. Aqui eu tinha um movimento lateral onde tinha muita liquidez acima desses topos a ser capturada e abaixo desses fundos aqui também, tá? Só que como o mercado estava mais próximo da região de topos, eu busquei primeiro a captura de liquidez dessa região, para que posteriormente ele caísse e capturasse a liquidez dos fundos. E aí, qual o próximo passo? É buscar uma região para que o mercado faça efetivamente a captura de liquidez desses topos. E aqui eu encontrei esse order block extremo, esse candle positivo que antecedeu todo esse movimento de queda. Então, eu deixo essa região aqui pontuada, deixo ela marcada como ponto de captura de liquidez aí dessa região de topos, e assim que o mercado cravar lá, eu posso fazer uma venda visando a queda desse ativo. Quando eu solto o replay, você consegue ver que o mercado cravou lá em cima, exatamente nesse order block extremo, e desenvolveu aí essa forte queda. Mais um exemplo para a gente poder fechar essa aula com chave de ouro. O mercado aqui ele vinha trabalhando em uma tendência principal de alta e quando chegou aqui nesse ponto, ó, ele fez aqui um padrãozinho que gerou muita liquidez, que foi esses fundos aqui nivelados, os famosos fundos duplos. Então, gerou muita liquidez aqui nessa região, e o próximo passo é você buscar um ponto onde o mercado faça essa captura de liquidez para continuar, nesse caso aqui, subindo. Então, a região que eu encontrei foi exatamente esse Fair Value Order Block, tá? Esse candle aqui negativo no meio de toda essa impulsão de alta. Então, marquei ele como minha região de demanda, e aí assim que o mercado tocasse como ele tocou aqui nessa zona, a gente poderia comprar nesse ponto, visando a alta do ativo com todo esse contexto de captura de liquidez dessa região de fundos nivelados. E posteriormente você consegue ver, ó, que o mercado engatou, depois de cravar na nossa Fair Value Order Block, engatou uma forte alta, a gente poderia ter surfado esse movimento pelo menos até aqui em cima. Depois dessa chuva de conhecimento, eu encerro com você a nossa segunda aula do nosso curso gratuito para iniciantes em Forex. Hoje você aprendeu sobre liquidez, regiões de oferta, demanda e order blocks. E esses conceitos vão ser muito importantes para que você tenha um entendimento sobre tudo aquilo que eu vou te falar na nossa próxima aula. Então veja e reveja essa aula de hoje quantas vezes forem preciso. Lembrando, para você que curtiu essa aula e quer ter acesso aí a um conteúdo ainda mais profundo sobre o Forex, teorias, estruturas e conceitos que se aplicam e dão certo no mercado diariamente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai te permitir ter acesso a tudo isso, a todo esse conteúdo, toda essa metodologia. Então basta clicar e lá tem todas as informações que você precisa para dar o próximo passo rumo à sua consistência no mercado financeiro. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Seja o seu comentário uma sugestão, uma crítica construtiva, algum tipo de dúvida, estou sempre aberta a opiniões. Curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque semanalmente eu tenho postado muito conteúdo de qualidade por aqui e eu não quero que você fique de fora. Vou deixar o meu Instagram mais uma vez passando aí na tela para que você possa me acompanhar por lá também e receber dicas do mercado diariamente. Eu te aguardo na nossa terceira aula.